ela faz parte de uma cultura, certo? E quando a gente começa a entender um pouco mais da cultura, da onde vem aquela língua, a gente começa a... Várias coisas acontecem, na verdade. Uma delas é que a gente começa a se conectar com aquela cultura, com aquele povo, a entender por que, que as coisas estão daquela forma, de alguma forma, por que, que algumas coisas são ditas daquela maneira. Porque a língua, a linguagem, na verdade, ela é uma expressão do povo, ela é uma expressão das pessoas que usam, né? Então, se a gente consegue aprender sobre a cultura da onde a gente está aprendendo a língua, claro que a gente sabe que inglês é uma língua muito falada em vários países, mas você pode, por exemplo, pegar, de repente, tentar entender um pouco mais sobre a cultura britânica, por exemplo, né? De onde surgiu o inglês. Ou então você pode se identificar com se você se identifica com, por exemplo, com a Austrália. Eu gosto muito da Austrália, quero muito viajar para lá, gosto muito da cultura de lá, e aí você começa a se identificar com aquele povo, com aquela cultura, e além de entender, né, muita coisa, até na hora de decodificar a língua e tal, você cria uma empatia. E a gente, quando a gente consegue fazer essa conexão e criar essa empatia, auxilia na hora de aprender. Porque a gente é quase como um espelho. A gente quer ser como alguém que a gente percebe que é como nós. Então, se eu por exemplo, hoje, se eu tivesse que aprender japonês, eu teria que ter um propósito muito claro e alguma coisa teria que ter, alguma conexão eu teria que ter. Por exemplo, a Julia Childs, ela aprendeu francês por causa da culinária. Ela tinha uma paixão pela culinária francesa e isso levou ela a aprender francês. Então, assim, essa conexão que a gente faz com a cultura ajuda na hora da gente... Por exemplo, o meu filho, o sonho dele é aprender japonês, porque ele gosta muito de anime. Então, Sim, isso auxilia na hora da gente aprender uma língua nova, porque a gente faz aquela conexão. Então, isso é sim. bem No caso, importante. ele já Além de tem aprender uma. a língua, isso. Pode falar. Ele já tem. Não, eu ia dizer, no caso dele, ele já tem uma afinidade com a língua, ele já conhece algumas coisas da Exatamente. cultura, né? Uhum, uhum. Então, ele tem vontade de aprender aquela língua. Olha que coisa interessante. E é uma língua que não é fácil, mas ele tem vontade. E assim como ele, eu conheço várias pessoas que gostam de anime e que estudam japonês por causa do anime. A mesma Uhum. coisa, né? Esses adolescentes hoje em dia, eles todos falam inglês, ou querem falar inglês por causa dos jogos, por causa do videogame. Então, é essa conexão que a gente faz com algo daquela cultura que auxilia, facilita, digamos assim, o aprendizado da língua.